Olá, tudo bem com vocês? O Pensando Dicas da Semana está iniciando e para este vídeo nós escolhemos a dica relacionada a um filme. O filme em questão é O Preço do Amanhã. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá então? O filme em questão, na dica de hoje, o nome do filme é O Preço do Amanhã. Esse filme é do ano de 2011. O diretor do filme foi Andrew Niccol e no elenco a atriz e o ator principal eles são Amanda Seyfried e Justin Timberlake, né? Muito conhecido aí. O filme O Preço do Amanhã ele se passa em uma sociedade na qual as pessoas crescem e se desenvolvem até os 25 anos, quando o organismo humano para de envelhecer. Olha que interessante. Ao completar essa idade, cada pessoa possui apenas mais um ano de vida. Para viver mais do que isso, deve-se conseguir mais tempo. O filme, ele trata muito sobre essa questão. Então, o tempo restante da vida das pessoas ele fica estampado na pele do braço esquerdo em uma espécie de relógio que contém dígitos em contagem regressiva, aqui no braço. O tempo lá marcado é igual à duração da sua vida. Quando o relógio é zerado, a vida acaba sem chances de retorno. É morte certa. O número de horas, aquilo que é definido ali no braço, que está destacado no braço da pessoa, ele define também o tamanho da riqueza de cada um. Não há mais centavos ou reais, somente segundos, minutos e horas. Dessa forma, para pagar as contas ou fazer compras, por exemplo, as pessoas precisam usar o tempo da própria vida como forma de pagamento. Em resumo, a moeda corrente é tempo de vida, ou seja, caso o indivíduo obtenha recursos, poderia viver eternamente. As pessoas pobres trabalham arduamente, pedem esmolas, pegam emprestado ou roubam horas para conseguir chegar vivos até o final do dia. Os pobres, eles vivem correndo, sempre na iminência da morte, e os ricos, sem pressa alguma, pois a eternidade é algo acessível, a menos que sejam mortos por causas não naturais. É uma urgente corrida contra o tempo para as classes mais baixas e um calmo passeio para os ricos. As classes, elas são divididas em zonas de tempo, de modo que os ricos eles vivem em uma cidade diferente, separada por caros pedágios da área da população carente. O protagonista do filme, o personagem é Will Salas, que é vivido pelo Justin Timberlake, que vive em uma zona pobre, uma zona de tempo pobre no gueto e sempre com as horas contadas. A história muda quando ele recebe mais de um século de um milionário que não via mais sentido em sua vida. Essa transferência ela gera suspeitas dos guardiões do tempo, uma espécie de polícia que combate roubos e assaltos desse bem tão precioso. Com isso, o personagem ele resolve passar as diversas fronteiras entre as cidades e desafiar o sistema. O que a gente encontra muito então no filme? Vai encontrar um drama, vai encontrar romance, perseguição, o chamado efeito Robin Hood, isso acontece no filme, ou seja, uma grande aventura, um filme que vale muito a pena. E quais são os pontos aí? Como é que nós conseguimos identificar algumas coisas para reflexão mesmo em cima do filme, em cima da dica? No filme O Preço do Amanhã é muito importante identificar quais seriam os principais tópicos, ou alguns deles. Nós destacamos alguns deles como a questão da segregação socioespacial. Também falam alguma coisa sobre meritocracia, isso é bem discutível, e ainda as críticas sobre o capitalismo. Bom, então ele fala muito bem, como nós citamos agora aqui, faz uma crítica à sociedade capitalista. Então o filme ele é uma crítica ao sistema econômico atual, ou seja, o capitalismo, com destaque para a desigualdade social. Logo, muitos tendo pouco para que poucos tenham muito. Ele retrata ainda, e você identifica,
a divisão de classes e também a alienação do trabalhador. Fala também sobre a segregação socioespacial. Essa questão no filme ela mostra-se bastante evidente no fato de existirem duas cidades na trama. Uma para os ricos e a outra para os pobres, aqueles que não têm tempo. No mundo dos ricos, as pessoas estão sempre tranquilas, sem pressa, afinal possuem todo o tempo necessário, todo o tempo do mundo para fazer o que quiserem, no tempo que elas desejarem, né? Não havendo motivos para correr, para ter pressa. Já no mundo dos pobres, as pessoas precisam sempre se apressar. Para quê? Para sobreviver, sempre correndo contra o tempo ou para ter mais tempo. Outro ponto marcante que a gente pode destacar seria, a saúde e a qualidade de vida. No mundo fora da ficção, a morte é o que iguala a todas as pessoas. Não haver mais a possibilidade da morte é um outro modo muito cruel, de distinção social. Com apenas os ricos, tendo a possibilidade de viver para sempre, a eternidade. Olha que coisa complicada. Então vale aqui fazer um paralelo com a realidade, considerando que as pessoas com maior poder aquisitivo têm acesso a serviços de saúde de qualidade e possibilitam prolongar as suas vidas. E essa relação ela pode ser estabelecida tanto no custo de caros tratamentos, quanto com os problemas que as pessoas com menos recursos enfrentam, sem acesso a saneamento básico, vacinas e remédios, entre outras coisas. Mais um item é o controle populacional. Esse controle sobre a vida das pessoas é justificado no filme pelo combate à superpopulação. O personagem que doa o seu tempo ao Will Salas, ele questiona a realidade deles em que, para poucos serem imortais, muitos precisam morrer. E explica por que taxas e preços aumentam dia após dia no gueto. Nem todos podem viver para sempre, pois não haveria espaço. Outro ponto que gera bastante discussão, que gera bastante interrogação, muito questionamento mesmo, é a tal da meritocracia, que é exaltada, que é muito falada aqui e ali, na parte dos ricos, daqueles que têm mais tempo, eles exaltam. No filme, em diversos momentos, em alguns momentos, tem essa fala da meritocracia, o novo passo da evolução, aquela questão do tempo. É um negócio bem complicado. Para diversas pessoas nessa sociedade, ali no filme que nós citamos, a falta de oportunidades de muitos e o privilégio de poucos não é questionada, de modo que os personagens aceitam tranquilamente, na normalidade, essa dinâmica. Ali não tem problema nenhum a riqueza ser algo inacessível para muitos, já que para eles isso já é algo enraizado na humanidade. Olha só que complicado, uma coisa muito natural, uma coisa que sai da ficção e é muito natural na vida real. Então, este foi o Pensando Dicas da Semana com o filme O Preço do Amanhã. E fica então essa dica que eu considero uma dica muito legal. Se você ainda não assistiu, é um filme já antigo, não tão antigo, 2011, mas é um filme que já tem um certo tempo aí. Se você ainda não assistiu, assista. O filme ele é muito legal, gera muita reflexão, tem ação, então ele é muito bacana mesmo, um belo entretenimento. Se você já assistiu, pode assistir de novo agora com um olhar um pouco mais apurado, gera também aquela questão da discussão, aquela questão do agregar conhecimento mesmo. Filmes, os entretenimentos, eles servem para isso também. Passar o tempo, se divertir um pouco mais, gerar essa reflexão sim. E eu espero que vocês tenham gostado de mais Pensando Dicas, de mais esse momento aqui do Pensando. Eu quero agradecer a todos pela atenção, pelo carinho e deixo a todos um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.